Olá, meninas! Chegamos aqui no nosso terceiro módulo e esse módulo eu dei o nome dele de A Ignorância. Nós vamos falar sobre o período da ignorância, o tempo em que ainda nós não nos conhecemos, o tempo que nós ainda não percebemos que é chamado o período da ignorância. Por muitas vezes, como eu já falei, eu sofria no meu casamento, fazia a minha família sofrer, sofria com a TPM todos os meses e eu não compreendia. A ignorância me fazia a tomar atitudes erradas, a viver aquela vida daquele jeito. E quando eu falo sobre ignorância, eu falo sobre a necessidade de aumentar o nosso nível de conhecimento, nosso nível de consciência. Uma das coisas que eu sempre bato nessa tecla, sempre eu falo para as pessoas que todo o processo de transformação, ele passa por um período de uma consciência. A partir do momento que a gente expande o nosso entendimento, expande a nossa consciência, nós conseguimos a trabalhar, nós vamos começar a trabalhar no processo de mudança de transformação. Ninguém se transforma sem o período da consciência. Quando eu falo da ignorância, eu estou trazendo para vocês um conteúdo que talvez possa fazer parte do teu dia a dia ainda hoje. E se isso acontece ainda hoje, que você possa a partir de agora, a partir desse curso, ter mais essa consciência, para que essa consciência expandida possa trazer para você uma possibilidade de uma transformação verdadeira. Quando eu vivia na ignorância, eu sofria por falta de entendimento, fazia as pessoas que estavam à minha volta sofrer. Se nem eu me compreendia, muito menos as pessoas que estavam à minha volta. Mas a pessoa mais prejudicada sempre foi o marido. Eu não sei se você está no momento casada, se você está namorando, enfim, nós não estamos aqui para viver uma vida de solidão. Nós precisamos compartilhar nossa vida com alguém e sempre nós desejamos ter alguém. Por mais que você decida, fala assim, olha, eu não quero me casar com ninguém, não tenho paciência. Ok, tá tudo bem, eu respeito isso. Mas todas nós desejamos em algum momento da vida ter alguém, um companheiro. E quando nós vivemos que nós temos a TPM, ou até mesmo o transtorno disfórico, como eu já falei nas aulas anteriores. A TPM tem os sintomas, mas tem uma intensidade moderada. Quando é uma intensidade grave, forte demais, aquela TPM turbo, aí é um transtorno disfórico pré-menstrual. Mas tudo em torno da menstruação. Se você já identificou, já percebeu que o teu problema está envolvido com o teu ciclo menstrual, que você sofre de TPM, já faz parte de uma compreensão. Já é o primeiro passo, você está saindo da ignorância. E quando eu coloquei esse nome nesse módulo, foi com a intenção de mostrar para vocês o período da ignorância e que a partir da consciência nós vamos começar a trazer uma transformação, tanto para nós quanto para os nossos relacionamentos. Olha só, quero compartilhar com vocês alguns provérbios que foram escritos por Salomão. Salomão conta a história que ele foi o rei mais sábio de todos os tempos. Mas ele se casou 1000 vezes, ele teve 1000 mulheres. Ele teve 700 esposas e 300 concubinas. Imagina, gente, imagina para um homem conviver com uma mulher de TPM. Não é fácil. Imagine um homem convivendo com 1000 mulheres. É claro que ele não ficava o tempo todo com todas, cada uma tinha o seu lugar, ele tinha condições financeiras de sustentar todas elas. Só que em um dado momento, no auge da vida dele, na vida de rei, no auge de todas as negociações, porque ele foi um grande rei em Israel, ele escreveu alguns provérbios, muitos provérbios com muita sabedoria. E uns deles, o que eu quero compartilhar com vocês aqui, fala sobre isso, sobre a chatice da mulher. Eu me lembro que todas as vezes que eu estava de TPM, eu ficava chata, eu ficava brava, eu ficava irritada, descontava em todo mundo, colocava todo mundo para fora, vou limpar essa casa. Como eu falei, quando nós falamos de sintomas emocionais, aquele sentimento de estar tudo sujo, tudo bagunçado, eu vou organizar, vou arrumar agora, e aquele sentimento de cansaço. E aí mistura com o lado físico
E nós muitas vezes nos tornamos no nosso dia a dia mulheres chatas. É claro que a gente não pode confundir a nossa personalidade. Nós vamos ter mais para frente uma aula sobre isso, tá? Exatamente sobre isso, sobre personalidade, que a personalidade nada mais é que tudo aquilo que a gente já viveu até hoje, quem nós somos, a nossa essência, a nossa alma. E isso não tem a ver com a TPM. Mas quando nós descobrimos que nós sofremos de TPM e que naquele período nós estamos sendo chatas, bravas, briguentas, essa consciência é o primeiro passo para uma transformação. É necessário essa transformação. Nós precisamos mudar se nós queremos construir relacionamentos saudáveis, seja relacionamento com o marido, com filhos, no trabalho. Então, quando nós falamos sobre mudança, a transformação, ela parte de um nível de conhecimento e entendimento, ok? Então, falando do provérbio, Salomão, ele diz assim, um dos provérbios, ele diz, depois eu vou deixar aqui na descrição dessa aula. Um dos provérbios, ele diz assim, é melhor morar no quintal, ou, né, como está na versão, morar no eirado da casa, do que dentro de uma casa com uma mulher rixosa. Você já ouviu essa palavra, rixosa? Rixosa vem de rixa, uma mulher briguenta, uma mulher que briga por tudo, que reclama de tudo, que tudo para ela não tá bom. Uma mulher rixosa. E o eirado, ele pode significar para eles naquela época a cobertura da casa, ou a laje, né, da casa, ou pra gente aqui o quintal. Então é melhor morar no quintal, é melhor morar fora da casa do que dentro de uma casa com uma mulher chata, uma mulher rixosa. A palavra é rixosa, mas vamos traduzir aqui para mulher chata. Sabe aquela mulher briguenta? Aquela mulher que reclama de tudo, nada tá bom, ela briga por qualquer coisa. Uma criança quebra um copo, ela briga com a criança porque quebrou aquele copo. Gente, que absurdo, né? Aí, um outro momento, ele diz assim, é melhor morar no deserto do que dentro de uma casa com uma mulher rixosa e iracunda. Rixosa é briguenta, brava, iracunda é uma mulher irada, nervosa, furiosa, sempre irritada com tudo. Gente, Salomão disse isso, ele teve 1000 mulheres, provavelmente em alguns momentos ele deve ter sido alfinetado pela tal da TPM com alguma dessas mulheres, com certeza, né? Porque com as mais próximas, eu acredito que com as mulheres que ele tinha um relacionamento um pouco mais profundo, ele tinha intimidade. Não era aquele relacionamento de marido e mulher, ele não conseguia, talvez, construir intimidade nos relacionamentos com todas essas mulheres. Grande parte dessas alianças, desses casamentos, foi por questões políticas. Mas ok, com algumas delas eu acredito que ele deve ter tido um certo nível de intimidade, o que possibilitou ele perceber uma mulher chata dentro de casa, talvez num período de TPM. Pode ser que essas mulheres, né, que inspiraram ele a escrever esses provérbios, pode ser que elas eram mulheres que tinham uma personalidade de uma mulher chata de fato. Mas pode ser que foi momentos de TPM onde elas estavam nervosas que inspirou ele a escrever esses provérbios. Em um outro provérbio, ele diz assim, como uma goteira contínua, assim é a mulher rixosa. Sabe o que é isso? Eu me lembro uma vez, num dia de chuva, tinha uma lata perto da janela do nosso quarto. E começou a gotejar, sabe, em cima daquela lata. Gotejando, gotejando, e a chuva não parava, e aquela goteira estava cada vez maior, né, mais forte, e o tempo todo ali. Só que eu não consigo dormir. Se tiver aquele barulho ali, igual grilo, né? Se tiver grilo cantando dentro do quarto, ou em algum lugar da casa, eu não consigo dormir enquanto não der um fim nesse grilo. Mas aí, Salomão, ele disse assim, como uma goteira contínua, assim é a mulher rixosa. Olha só, gente, como é triste para o homem,
como é triste para a família, como é triste para quem convive com mulheres nesse período da TPM quando elas estão chatas. Só que não se preocupe, porque nós vamos ter no último módulo dicas práticas de como que você vai resolver isso. Para hoje, o que eu quero pedir para você nessa aula, já começar a se observar. Começa a olhar para você, qual é o seu comportamento? Será que você tem sido essa mulher rixosa? Será que você tem sido essa mulher que parece uma goteira, que fica ali falando, reclamando, murmurando, brigando? Será que você tem sido isso? Eu era assim. No período da TPM eu era assim. Por isso que causava aquela confusão. Poxa, eu não sou assim, mas eu estava sendo assim. A partir do momento que eu comecei a olhar para mim, sabe, um exercício que você pode fazer é se colocar no lugar das pessoas que estão perto de você. Eu tinha o hábito, no período da TPM, de pedir uma coisa para alguém e querer que aquela pessoa resolvesse imediatamente, que fizesse naquele momento. Sendo que durante o mês eu sempre fui muito calma, paciente, de deixar as coisas acontecerem no tempo certo. E ao mesmo tempo, eu nunca gostei, eu não gosto que alguém venha me cobrar algo e querer que eu faça no tempo dessa pessoa. Eu preciso do meu tempo, eu vou me organizar, eu vou fazer para a pessoa, mas no meu momento. Então, quando eu estava de TPM, eu fazia com as pessoas coisas que eu não queria que fizessem comigo, entende? Quando eu comecei a perceber, me colocando no lugar das outras pessoas e pensando, será que eu iria me suportar? Será que eu me suportaria? Será que eu gostaria de ter uma esposa chata desse jeito, que briga por tudo, que reclama de tudo, que parece uma goteira que não para? Será que eu gostaria disso? Quando eu me coloquei no lugar do meu marido e eu comecei a observar, eu não gostava disso em mim. Eu odiava o meu comportamento. Aquilo que eu queria fazer eu não conseguia, e aquilo que eu não queria eu fazia assim, ó, explodindo. Rapidinho eu falava coisas que não devia e estava sendo chata. Aí eu pensava assim, porque tem algo diferente. Lembra que nós falamos sobre a distorção da realidade? Ao mesmo tempo que eu pensava assim, mas eu preciso falar isso. Eu estou sendo sincera, estou sendo verdadeira. Muitas vezes eu falei isso. Na hora da briga, na hora que eu estava soltando ali o meu veneno, né? Eu queria me justificar na minha razão, eu me apegava na minha razão e eu queria me justificar naquilo ali, dizendo assim, eu tenho razão de falar o que eu tô falando, eu passo o mês inteiro suportando isso, eu não aguento mais, eu quero que mude. Então assim, eu não tinha filtro, eu falava o que vinha na cabeça naquele momento, passava o mês inteiro sabendo lidar com aquilo ali, resolvendo algumas coisas, deixando, empurrando. Quando chegava no período da TPM, explodia e eu queria resolver tudo ao mesmo tempo. Eu queria colocar os pingos nos is, né? Só que aí, naquela distorção da realidade, muitas vezes eu falava além daquilo que era verdade. Eu falava além daquilo que eu precisava falar. E eu me justificava na minha razão. Não, mas eu tenho razão, eu preciso falar. Se eu não reclamo, ninguém faz. Se eu não brigar, vocês não ouvem. Se eu não reclamar, vocês não dão valor. Aí entra aquele famoso ditado lá, né? Que o pessoal fala que as mães dizem assim, uma hora você vai ver, você vai chegar nessa casa, eu vou estar morta, caída no chão. Fazer aquele drama. E isso é ruim. Mulher chata, mulher rixosa. Mulher briguenta. Então, se você se identifica com isso, quando foi? Foi no passado? Você fazia isso e hoje você tem consciência e não faz mais? Ótimo, beleza? Só que se você está aqui no nosso curso, é porque você percebeu uma necessidade de mudança e de transformação. Então, o primeiro passo que fique registrado aqui para você nessa aula, nessa primeira aula, do módulo, desse terceiro módulo, fica registrado para você. O primeiro passo é a consciência. Se você nesse momento está olhando para você e percebendo que precisa mudar, você está aumentando o teu nível de consciência e caminhando para uma transformação, ok? Até a próxima aula.